Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2020. É isso aí. E esse é mais uma análise da semana do blog O Calçadão. Estou aqui do meu lado com o Ricardo Gimenez. Bem, Ricardo? Beleza, Paulinho, amigos. E estamos chegando, hein, Paulinho? Acho que faltam, quando a gente começou a gravar agora aqui, faltavam 8 cliques para os 900 inscritos. 900, nós vamos chegar no 1000 até no final do mês. O que você acha? Eu acho que é possível. Se chegar, não vamos ter uma festa ou não? Se chegar, nós vamos fazer uma gravação, né? Eu não sei se já vai abrir a live direto, que a gente precisa ver, porque chega nos 1000, aí tem uma série de normas. Tem que ter quantidade lá, de horas e tal. Mas nós vamos fazer um vídeo especial sobre os 1000. E o chopp? O chopp fica por sua conta aí. Mas podemos fazer. Tá bom. Vamos iniciar aqui então a nossa análise da semana com a primeira questão aqui que a gente coloca, Ricardo, que é sobre o Pacto Federativo. Explica para o pessoal, Ricardo, primeiro, antes da gente entrar na notícia, o que é Pacto Federativo? Pacto Federativo é um acordo que se faz, né, entre a União, os estados e os municípios. Isso aí está contido na Constituição de 88 e ele estabelece as responsabilidades de cada chamado ente federado. Correto. O que pode arrecadar, o que pode legislar e a forma de administrar. Então, assim, a União tem as suas responsabilidades, o Estado tem as suas responsabilidades e o município. Eles são autônomos, porém eles são complementares. Então, a forma de arrecadação, os impostos de cada um, os repasses que a União tem que fazer para os entes menores, para os estados, para os municípios, e o Estado repassando para o município, ou seja, é como se organiza a Federação Brasileira. Hoje está valendo o que ficou definido em 88 na Constituição. Exatamente. E aí, assim, já entrando no que a gente vai abordar mais, tem um poder muito grande da União, né? A União concentra muito poder, né? Se você for ler o que está na Constituição, ou seja, a intenção original do Constituinte, daqueles deputados que fizeram a Constituição, o Pacto Federativo cria um equilíbrio entre os três entes. Para poder, Paulinho, garantir aquilo que a Constituição de 88 esboça, que é um estado de bem-estar social. Basicamente, a educação universal e gratuita, a saúde, que é o SUS, universal e gratuita, um sistema público de previdência e assistência social. Sim, mas tudo isso com verba destinada do governo federal para os municípios atenderem essas pastas. Porque o município mesmo ele não arrecada basicamente nada. Então, mas o que está na Constituição é capaz que o município arrecade e o município tenha capacidade de investimento dele próprio, com esse equilíbrio fiscal. Então, se você olhar a Constituição, do jeito que o Pacto Federativo foi formado, é para dar equilíbrio. Os municípios, inclusive no passado, os municípios tinham capacidade de investimento. A Coab, por exemplo, investia em casa própria no começo dos anos 90 por conta que a Constituição garantia isso através do equilíbrio do Pacto Federativo. O que ocorre é o seguinte, ao mesmo tempo que a Constituição ela desenha esse estado de bem-estar social, que seria financiado pelo equilíbrio fiscal do Pacto Federativo, no começo dos anos 90 entra no Brasil o projeto neoliberal, que vai no sentido contrário, no sentido de privatizar e de diminuir os direitos sociais. Sim. Então, diminuir a educação, a saúde, a previdência e tudo mais. E uma outra coisa importante, quando o Brasil entra no modelo neoliberal nos anos 90, e isso aí tem várias publicações, vários livros, você pode entrar na internet agora e pesquisar sobre isso. O Brasil entra no modelo chamado de globalização capitalista, e o que se faz? A prioridade desse modelo é o pagamento da dívida pública, não é um investimento em educação e saúde. Então, o Brasil, a arrecadação toda do Brasil, dos três entes, ele é orientado prioritariamente para o pagamento da dívida. Tanto é que tem a lei de responsabilidade fiscal sem a contrapartida da responsabilidade social, porque o que vale é só o pagamento da dívida. Nesse processo dos anos 90 para cá, a União tem concentrado recursos nela, exatamente para garantir esses pagamentos. E isso enfraqueceu e empobreceu os estados e principalmente os municípios. E ficou todo mundo na dependência. Ficou todo mundo dependendo da União. Então, assim, o Pacto Federativo, ele é necessário. Há muitos anos, aliás, o PT deveria ter feito isso e não fez. O Pacto Federativo é necessário. O problema é o Pacto Federativo que está sendo proposto pelo banqueiro Paulo Guedes. Esse é o problema. Porque, assim, o que o banqueiro Paulo Guedes quer? Ele não quer inverter essa seta de priorizar o pagamento da dívida pública e fortalecer os investimentos sociais. Ele quer intensificar isso. Ele quer realmente colocar o Estado brasileiro para pagar o rentismo e os bancos e privatizar os direitos sociais completamente. Privatizar a saúde, privatizar a educação. Então, o que o município vai fazer? Hoje, você sabe que o pessoal que mora aqui no bairro Cristo está sem creche, o pessoal está esperando 2 UPAs que não vêm, está esperando 3 AMES que não vêm, não é? Está esperando moradia que não tem em Ribeirão Preto. Como é que vai fazer isso? Só se tiver dinheiro. Certo. O que o Pacto Federativo do Paulo Guedes diz?
o município, o Estado não vai precisar mais investir nisso, porque isso vai ser privatizado. Isso vai ser privatizado. Esse é o Pacto Federativo do Paulo Guedes. Quer dizer, então que pode ficar sem dinheiro. Pode ficar sem dinheiro. Não tem problema nenhum. E aí, a pessoa que vai bater hoje na porta do prefeito para reclamar da UPA, vai ter que bater na porta de uma empresa privada. Porque, entendeu a lógica? Entendi. A lógica não é fortalecer os orçamentos públicos para investir em direitos sociais. A lógica é privatizar os direitos sociais, privatizar saúde, educação, moradia, privatizar tudo, passar tudo para a iniciativa privada e garantir, através de um ajuste fiscal ainda maior do que está acontecendo, que todo esse dinheiro, hoje o Brasil já paga, só para você ter, e você pode pesquisar isso na internet também, com dados oficiais. O Brasil paga para os banqueiros e para os rentistas do capital financeiro especulativo 45% de tudo aquilo que é arrecadado. 45%. E o Pacto Federativo do Paulo Guedes significa o seguinte: consolidar essa realidade e desobrigar estados e municípios, ou o Estado brasileiro, que é a política do Estado mínimo, a investir no social. Hoje, através da Constituição, do Pacto Federativo, a União é obrigada a investir 18% em educação, estados e municípios 25%. A União é obrigada a investir 12% em saúde, estados e municípios 15%. Então são os chamados mínimos constitucionais. A proposta do banqueiro Paulo Guedes é acabar com isso e unificar tudo numa única rubrica, ou seja, uma única porcentagem para saúde e educação somadas. Aí o prefeito ele vai poder escolher aonde que ele joga o dinheiro. Aonde ele joga. Então, assim, se hoje já está faltando creche, você imagina no futuro. Se hoje está faltando UPA, imagina no futuro. É capaz, Paulinho, eu ia te chamar de Paulo Guedes, né? É capaz, Paulinho, que essas duas UPAs que estão para ser, estão na promessa, né, de serem inauguradas, é capaz que elas sejam inauguradas, mas o pessoal do Quintino do Sumarezinho tenha que pagar para poder utilizar. E como que você acha que vai se dar o processo da elaboração desse novo pacto federativo agora nesse momento, Ricardo? Porque podemos entrar na próxima questão aqui já também. O Paulo Guedes, de fato, tem esse projeto de acabar com tudo que é público, né? Sim. Tanto que ele, quando ele chama os funcionários públicos de parasita, Exato. ele está jogando muito mais para quem não é funcionário público do Sim. que para o funcionário público, né? Porque o funcionalismo, ele sabe que tem parasita também, mas não é a maioria. Isso acontece em qualquer área de trabalho. Ele joga muito mais para o povo em geral, que reclama do serviço público, porque eles não dão condição de um serviço público de qualidade, malhar esse tipo de coisa. Basta ver que tem pobre que é contra o SUS, né? Exatamente. Então, assim, o que você acha? Como que você acha que vai ser a tramitação desse processo aí agora de mudança do Pacto Federativo no Brasil? Eu acho que o Congresso Nacional, por maioria, tende a aprovar uma proposta no sentido do que o Paulo Guedes está colocando. Se vai ser tão radical quanto isso, porque a gente sabe que essas emendas constitucionais, como foi a da Previdência, você coloca ali os bodes na sala, né? Você coloca tudo de ruim, e aí você vai tirando uma coisa ou outra, sobra o essencial do ruim, né? Então eu acho assim, é capaz que isso seja aprovado. Agora, depende da mobilização popular, depende da capacidade de dialogar com as pessoas, né? Hoje está muito difícil isso, né? Porque o pensamento único do modelo neoliberal, ele está entranhado na sociedade, né? Aí a gente fica por conta do Maia. Por conta do Maia. Agora sim, Paulinho, Caramba. por que o Paulo Guedes chamou, né, o servidor de parasita? Você falou muito bem, o Paulo Guedes chamou o servidor de parasita porque ele verbalizou uma coisa que muitos governantes já estão fazendo na prática, inclusive o Nogueira, que é tornar a imagem do servidor público uma imagem desconstruída aos olhos da opinião pública. Sim. E aí ele ganha a opinião pública para o projeto de acabar com o serviço público, e para acabar com o serviço público precisa acabar com o servidor, né? Claro. Então ele diz o seguinte, o problema do desemprego, da falta de dinheiro, porque não tem saúde, porque não tem educação, porque o Estado tem que pagar o funcionalismo público que é parasita. Quando, na verdade, o Brasil é um dos países com menor índice de funcionários públicos no mundo. Por isso a má qualidade de trabalho muitas vezes, porque você não tem quem atende. A gente colocou uma lista aí no nosso texto escrito, no nosso blog, que diz o seguinte: o Brasil tem 1,6% de funcionário público com relação à população. Os Estados Unidos, que é um país liberal, não é? Tem 15%. 15%. O Japão e a Coreia, que são países ultraliberais, se desenvolveram através do Estado mínimo, tem 6% e 7%, respectivamente. Porque se não tiver o Estado que cuida de todos, fica cada um por si, Deus por todos, e aí fica aquela loucura. O que as pessoas precisam entender, assim, elas precisam de saúde, elas precisam de educação. É inimaginável que você tenha isso privatizado. Qual é a proposta de um liberal?
que o liberal como o Paulo Guedes, por exemplo, um banqueiro, fala para a pessoa, fala assim, ó, e como é que o meu filho vai acessar a escola pública? Como é que o meu filho vai acessar, ou eu vou acessar, um posto de saúde? O liberal vai falar assim, pagando. Você vai lá e vai pagar. E ele pode falar o seguinte, se você realmente não consegue pagar, o Estado vai te dar um voucher. Sabe o que é um voucher? Um voucher é um cupom, um vale consulta, um vale aula. E aí ele vai dar esse vale aula, é o Estado que vai, inclusive, escolher quem pode receber esse cupomzinho, e você vai lá com o cupomzinho Na escola... pedir um favor para a escola privada, para o posto de saúde privado. Isso recoloca no Brasil, Paulinho, duas coisas importantes, que é o patrimonialismo e o clientelismo. Nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Peraí, Vamos falar sobre isso? É. Então, beleza.